Gravia apresenta Sérgio Parada. Eu não queria fazer um livro de arquitetura como normalmente a gente vê, de belas fotos, de belas imagens, que eu acho que em realidade aí quem mereceria um grande prêmio seriam os fotógrafos, né? Porque os fotógrafos às vezes transformam obras que não têm muito valor em coisas valiosas. Então eu não queria muito isso. Tampouco queria um livro teórico, só teórico. Que daí poderia ser assim, não, eu não sou teórico, eu não sou um homem teórico, sou um homem da prancheta, sou de fazer arquitetura e tal. Então eu queria mesclar. Então daí nessa mesclagem de coisas, o que eu pensei? Eu chamei de sonhos e realidades, os sonhos, aquilo que o arquiteto faz antes de construir a sua obra, ou seja, ele tem um nível de liberdade muito maior. E realidades, a obra construída, ou seja, aí virou a arquitetura. A arquitetura é a obra construída. O projeto é o projeto de arquitetura, mas não é arquitetura. Então, por isso que eu inclusive denominei o livro Sonhos e Realidades 11 mais 11. 11 mais 11 significa 11 projetos que não foram construídos e que eu acho que dentre tantos, eu tenho vários projetos, mas eu selecionei esses, que eu acho que eu dei um pouco mais de mim, e 11 realizados. Por isso que eu chamei 11 mais 11. Aí uma vez me perguntaram, por que 11 e não 10? Eu disse assim, porque eu não gosto de par, eu gosto de ímpar. Então eu queria 11, achar mais bonitinho, um em um. E esse livro eu queria mostrar isso. Eu queria mostrar. Eu tenho algumas obras que foram feitas exatamente como eu pensei. E que eu tenho minha autocrítica. Inclusive na minha casa, onde eu habito, que era minha, o cliente era eu. Eu de vez em quando olho e disse, por que não foi feito assim o assado? Isso é natural. Então, o livro tem esse caráter, este enfoque de mostrar essa transição entre aquilo que foi pensado e aquilo que foi construído. E mostrar que naquilo que foi construído existem alguns probleminhas, às vezes, sempre relacionados à questão cultural de uma sociedade. Eu, sem dúvida nenhuma, tenho um projeto que eu acho que foi um grande desafio, talvez até pela idade, que eu tinha 22 anos. Foi o projeto do concurso para a sede do BNDE, que se chamava na época, aqui em Brasília, que depois foi construído no Rio de Janeiro e com o nome de BNDES, né? Eu já naquela época, em 1973, estava já iniciando minha carreira e um grupo de 3 arquitetos, eu e mais 2, loucos, recém-formados, queríamos inventar alguma coisa. E eu imaginei num prédio com uma tecnologia muito interessante. Era uma tecnologia mista entre concreto e aço. E um prédio onde que ao invés de eu colocar pilares no prédio embaixo, eu teria o prédio pendurado numa estrutura. Como vocês veem hoje, aquele prédio que Oscar Niemeyer fez redondo, que é da Procuradoria da República, um deles é pendurado. Eu já pensava naquela época, em 1973, então isso faz 41 anos atrás, algo desse gênero. E já pensava numa circulação de ar cruzado e terraços jardins, tetos jardins, tudo aquilo que hoje a gente está aí na defesa e na luta para querer conseguir um equilíbrio melhor na questão entre arquitetura e meio ambiente. Dos projetos construídos, tem um que eu tenho muito carinho, que é esse edifício, que ele inclusive está na capa do livro, que é o edifício garagem do aeroporto de Congonhas, que é esse prédio que está aqui. Este prédio, por que eu considero ele um prédio assim interessante como estrutura? Porque nós conseguimos ter uma junção de pessoas pensantes em volta do edifício muito interessante. A equipe que formada por engenheiros que representavam os proprietários, eram pessoas muito esclarecidas e muito sensíveis ao projeto. Então isso me deu muito prazer. Cada estudo, isso aqui também é uma mistura entre concreto e aço no prédio. Mas nós não chegamos a fazê-lo
parte em concreto e parte em aço, porque foi uma vontade do arquiteto de querer fazer isso. Não, foi através de estudos que chegávamos à seguinte conclusão: nós vamos fazer o miolo todo em aço, porque teria menos impacto naquele local da cidade. Porque o aço viria pronto, seria colocado no local, à noite, pela madrugada, daí durante o dia os guindastes levavam e começavam a distribuir pilares, vigas, etc., sem muitos transtornos que um canteiro de obras, de uma obra tradicional, traria, ainda mais naquela região da cidade de São Paulo. Então, essa junção de ideias, de pensamentos, etc., me estimulou, me deu muita felicidade em fazer isso. Então, dos prédios construídos, eu acho esse o mais interessante. Quem faz com aço, faz melhor com gravia.